Olá, hoje a gente vai fundo aqui nos detalhes de seguro-saúde internacional, tá? Focando na Best Doctors Insurance. Vamos olhar bem de perto os planos My Choice e o Premier Plus. A ideia é destrinchar mesmo as condições, sabe? Ver o que eles oferecem, analisamos os documentos, as apólices, informações da empresa. O objetivo aqui é entender para quem são esses planos, o que cobrem de verdade e, claro, o que a gente precisa observar para ter tranquilidade na hora de precisar de cuidados médicos fora do Brasil. É bom lembrar, né, eles se juntaram com a Now Health International, viraram um player global com 12 escritórios, mais de 112 mil segurados. É gente pra caralho. Exatamente. E a filosofia deles, o coração da coisa, é facilitar o acesso aos melhores médicos do mundo. Um diferencial que chama atenção é a interconsulta, né? Aquela segunda opinião médica com especialistas renomados, mesmo para coisas que o plano nem cobre. Isso, olha, já ajuda muito. E para garantir a solidez financeira, eles têm uma parceria de resseguro com a RGA, que é uma gigante da área. Isso dá uma segurança a mais. Interessante isso da interconsulta. Dá uma outra perspectiva para o paciente, né? Mas vamos aos planos. O My Choice, pelo que vi, ele parece mais flexível. Uma base hospitalar, e aí você adiciona módulos tipo ambulatorial, maternidade. Isso, ele é modular. Você monta conforme a necessidade, talvez pensando em controlar um pouco mais o custo. Já o Premier Plus, bom, esse é o pacote mais robusto. Cobertura mundial mesmo, livre escolha de médico e hospital, um limite de benefício bem alto, naquele exemplo que a gente viu era coisa de 7 milhões de dólares. Uau! E com garantia de renovação vitalícia, o que é um ponto importante para muita gente. Entendi. Então, um mais flexível, outro mais completo. Mas e as coberturas essenciais? O que os dois têm em comum? Olha, o básico está lá nos dois. Hospitalização, cirurgia, UTI. Geralmente cobrem 100%. Mas atenção, sempre dentro daqueles limites usuais, costumeiros e razoáveis, o famoso UCR. Ah, o UCR. Isso é chave, né? Quer dizer que a seguradora define um valor normal para cada procedimento em cada lugar. Exatamente. Se o custo for acima desse valor considerado razoável pela seguradora naquela região, a diferença pode ficar por conta do segurado. Então, escolher onde fazer o tratamento, principalmente em país caro, exige atenção a isso. Faz todo sentido. E câncer? Como fica? Tratamento de câncer também costuma ter cobertura bem ampla, 100% nos exemplos que vimos, dentro dos limites, claro. Check-up anual também, sem franquia nos dois. Só que o Premier Plus tem um limite maior para o check-up e inclui mais coisas, sabe? Tipo quiropraxia, nutricionista, reflete aquele foco mais em bem-estar geral. Entendi a diferença. E transplantes? Ambulância? Transplantes são cobertos, sim. Mas olha só, tem que avisar antes e coordenar tudo com a seguradora. É mandatório. Ambulância terrestre geralmente é 100%, mas pode ter franquia. Já a área, que é bem mais cara, tem um limite específico, tipo 50 mil dólares no My Choice, 100 mil no Premier Plus. E também precisa de aviso prévio, mas geralmente sem franquia. Ok, bastante detalhe aí. Mas tão importante quanto saber o que cobre é saber o que não cobre, né? Onde que a gente tem que prestar atenção nas exclusões? As famosas letras miúdas. Com certeza. O ponto número um, acho, são as condições pré-existentes. Se a pessoa já tem algo e não declara na hora de contratar, Complica. pode complicar muito. Pode até levar ao cancelamento do plano. Se declarar direitinho, aí pode ter cobertura depois de um período de carência ou talvez com alguma limitação específica, mas pelo menos está claro. E fora isso, o que mais costuma ficar de forma? Tratamentos que a seguradora não considera medicamente necessários. Ou aqueles experimentais, sem aprovação de órgãos como o FDA nos Estados Unidos. Cirurgia puramente estética, claro, a não ser que seja reconstrutiva depois de um acidente ou doença coberta. Exames de vista, audição, dentista, a maior parte fica de fora, a não ser que seja um tratamento dentário por causa de um acidente coberto. Entendi. E aquelas situações mais extremas? Lesões por atos ilegais, guerra, acidentes em esportes profissionais, isso geralmente não tem cobertura. E tratamentos para fertilidade, tipo fertilização in vitro e suas complicações também costumam ser exclusão.
Mas falando dos pontos positivos, tem aqueles serviços que você mencionou, a interconsulta, concierge, isso agrega valor, né? Agrega muito. A interconsulta dá um poder de informação para o paciente que é fantástico. Poder ouvir uma segunda, terceira opinião de um expert mundial, isso pode mudar tudo. E o Best Doctors Concierge ajuda na parte prática, na logística, se precisar de tratamento fora do país de residência. É um suporte importante. E tem aquela questão da isenção de franquia que você falou. Isso. Em acidentes graves, na primeira internação ou numa emergência durante viagem internacional, no caso do Premier Plus, eles podem isentar a franquia até um certo valor. Isso alivia bastante num momento difícil. E o Premier Plus ainda tem uns extras, né? HIV/AIDS, cirurgia bariátrica. Sim, são benefícios adicionais importantes, claro. Vem com regras. Limite de valor, carência de 24 meses, às vezes rede específica de hospitais, mas mostram um cuidado com condições mais complexas e de longo prazo. Tem até reembolso de passagem aérea para usar a rede de excelência na América Latina. Muito bom! Agora, e a parte administrativa? O que é crucial saber para não ter dor de cabeça na hora de usar? A palavra-chave é comunicação. Notificação prévia para cirurgias programadas, transplantes, até para chamar ambulância aérea, tem que avisar a seguradora antes. É obrigatório. E se não avisar? Aí pode doer no bolso. Mesmo que o procedimento seja coberto, podem aplicar uma penalidade, um copagamento alto, tipo 30% do custo. Muita gente não se atenta a isso e tem surpresa depois. Nossa, 30% é bastante. E para pedir reembolso, qual o processo? Tem que juntar toda a papelada. Formulários específicos, dependendo do país. Nos Estados Unidos tem o CMS 500, o B04, faturas bem detalhadas, laudos médicos, e enviar tudo em até 180 dias depois do atendimento. E o pagamento vai ser calculado com base naqueles custos UCR que a gente falou, os usuais, costumeiros e razoáveis. E carência? Tem muito tempo de espera? Para doenças comuns, não acidentais, geralmente são 30 dias. Mas se a pessoa já tinha um seguro parecido antes e comprovar, essa carência pode ser eliminada. Para maternidade, aí são 10 meses de carência. Para contratar, geralmente a idade limite é 74 anos. Dá para incluir dependentes, cônjuge, filhos até uma certa idade ou se forem estudantes. E tem a opção de continuidade para eles se perderem a elegibilidade depois. Certo. Então, resumindo a nossa conversa, a Best Doctors oferece de fato um acesso global interessante, uma rede de especialistas. Isso é muito atraente para quem busca segurança fora, mas por outro lado, exige muita atenção aos detalhes do contrato, né? Entender bem o que está coberto e o que não está, e principalmente seguir os processos administrativos à risca, como essa notificação prévia. É isso. Exatamente. É uma proposta de valor forte, abre portas para um cuidado médico de alto nível no mundo todo, mas, e aqui deixo uma reflexão final, a definição do que é medicamente necessário e aqueles limites usuais, costumeiros e razoáveis, o UCR. Quem define isso é a seguradora, e esses valores variam muito de país para país. Fica a pergunta, como essa dinâmica, que está na mão da seguradora, realmente influencia as escolhas de tratamento e, principalmente, os custos finais que a pessoa vai ter quando buscar cuidado fora do seu país de origem? É algo para se pensar bem antes de contratar e na hora de usar.